Cada erro que eu e você cometemos e nós vamos a Cristo e confessamos, Ele pagou já na cruz. Por isso, sejamos felizes, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Basta nós irmos a Ele e confessarmos. O livro de Atos, no capítulo 3, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serdes cancelado os vossos pecados, ou para serem cancelados os vossos pecados. Conselho do escritor de Atos, para que nos arrependemos. É o conselho de Deus também, para que nos convertemos, para que Ele apague os nossos pecados. E o livro de Hebreus, no capítulo 12, o verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba aqui alguns conselhos práticos da palavra de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, e segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba que aqui a Bíblia nos chama à conversão e nos chama também à santificação. E, portanto, o papel da conversão e da santificação é reconciliar os seres humanos com Deus. É colocar os seres humanos em harmonia com os princípios da sua santa lei. Lá no princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. O homem estava em harmonia com Deus, com a natureza, com a lei de Deus. O homem estava em harmonia com os princípios da justiça de Deus. E os seus princípios os princípios de Deus estavam escritos no coração do ser humano. Porém, quando veio o pecado afastou o homem do Criador. E agora o homem passou a não mais refletir a imagem divina. O coração do homem passou a estar em guerra contra os princípios da lei de Deus. É o que Paulo diz em Romanos 8:7. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne. O homem afastado de Deus não está sujeito aos princípios de Deus. Mas entra o papel mais importante do ministério de Deus. O seu Filho. Entra em cena o Filho de Deus. Por isso, João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele um dia se afastou ou se afastou dele, para que todos aqueles que um dia entraram em guerra, em inimizade contra Deus, pudesse alcançar a salvação. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que estivesse em inimizade pudesse ter o direito de ser salvo. Então, Jesus veio para reconciliar o homem consigo. Jesus veio para que a humanidade pudesse se reconciliar com Ele, porque o pecado quebrou esta reconciliação. O pecado afastou, o pecado criou inimizade. Portanto, mediante os méritos de Cristo, o ser humano pode estar ou pode voltar a estar em harmonia
com o Criador, pelos méritos salvíficos de Cristo Jesus. Portanto, o coração, ele deve ser renovado pela graça divina. O meu e o seu coração, cada dia precisa de ser renovado. Precisamos de buscar viver esta harmonia que no princípio, antes do pecado, existia. E assim, quando ele é renovado, nós vamos receber nova vida, uma vida que vem de cima, vem do céu para nós. E essa nova vida é uma mudança, novo nascimento, a Bíblia chama, novo nascimento, que Jesus nos chamou a nascer de novo. O conselho de Deus é para que nasçamos de novo, como ele fez lá com Nicodemos. Importa-vos nascer de novo, sem a qual o homem não pode ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, meu amado, nós não podemos ver o reino de Deus. Portanto, Cristo veio para reconciliar o ser humano, a humanidade com ele. Cristo veio para nos dar nova vida. Cristo veio para fazer-nos novo, para que possamos ver o reino de Deus. Aí você pergunta, meu querido ouvinte, e como assim? Quais são os passos para reconciliarmos com Deus novamente? Bom, um dos passos, ou posso considerar como o primeiro passo na reconciliação com Deus, é estar convencido do pecado. O que é pecado, Daniel? Pecado é transgressão da lei. Quando transgrido a lei, eu cometo pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos mostra o pecado. Para percebermos a nossa culpa, eu e você devemos testar o nosso caráter pela grande norma divina da justiça. Testar o nosso caráter pela grande norma da justiça divina. E essa grande norma da justiça divina, deixada ao homem, espelhada ao homem, é a sua lei. A lei é como se fosse um espelho. E esse espelho, ela mostra a perfeição do caráter justo de Deus. E quando nós olhamos para o caráter justo de Deus através da sua lei, percebemos que somos pecadores, enxergamos os nossos defeitos, compreendemos a imperfeição do nosso caráter. Percebeu? Portanto, a lei é um espelho que mostra a perfeição do caráter de Deus. E quando nós olhamos para ela, percebemos a justiça de Deus, percebemos a santidade de Deus, e comparando a mim, percebo então que sou grande pecador, tenho muitos defeitos de caráter, e portanto eu vou a Cristo. Entenda que a lei, ela revela a justiça de Deus, revela o meu pecado, mas ela não prevê nenhum remédio. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que aquele que pela lei vive, por ela viverá. Aqueles que obedecem à lei, por ela viverá. Também declara que transgressão da lei é morte. Perceba, transgressão da lei é morte. Portanto, amados, unicamente o Evangelho de Cristo pode livrar o pecador da condenação
ou da contaminação do pecado. Unicamente o Espírito Santo, o sangue de Cristo, pode nos livrar da contaminação do pecado. Não há outro remédio. A lei não prevê o remédio. Ela não é o remédio. Ela não nos limpa, mas ela mostra a justiça perfeita de Cristo. E mostra, portanto, que sou pecador. Reconhecendo que sou pecador, vou a Cristo, arrependido por ter transgredido. Vou a Cristo pela fé, fé no sacrifício expiatório de Cristo. E quando olhei para a lei, vi a justiça de Cristo, reconheci o meu pecado, vou a Cristo pela fé, clamo pelo perdão. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E assim, o ser humano, ele obtém a remissão dos pecados. E agora, remidos do seu pecado, o remido do seu pecado, ele passa a tornar-se participante da natureza divina, passa a ser filho de Deus, passa a ser recebido como adotivo ou recebe o espírito de adoção pela qual clamamos Abba, Pai. Olha que impressionante. Olhando para a lei, reconheço a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo. Reconheço que sou pecador. Vou a Cristo, arrependido, reconhecendo que sou pecador. E assim, passamos então a ser participantes da natureza. E assim, estamos libertos, não livres do pecado, porque enquanto aqui vivermos, somos sujeitos ao pecado. Mas eu pergunto a você, meu querido, se vamos a Cristo, Ele nos livra do pecado, estamos agora libertos para transgredir a lei de Deus? Ah, claro que não. Paulo, ele escreveu, anulamos, pois, a lei pela fé. E ele responde, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Você pode ter uma montanha de fé, meu querido. Ela não anula a lei. Não é porque você é cheio de fé que você pode pensar que você pode transgredir a lei. Não, de maneira nenhuma. Aquele que tropeça num só ponto, diz Tiago, se torna culpado de todos. Portanto, libertos pelo sangue de Cristo, não estamos aptos para transgredir. Nenhum transgressor, por consciência, pode ser filho reconciliado do Pai Celestial. Não. Nenhum filho, ou melhor, ninguém que transgride conscientemente pode ser participante da natureza divina. João, ele declarou com muita ênfase, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, diz João, os seus mandamentos, eles não são pesados. João está dizendo, não são impossíveis. Pela fé, tudo nós podemos, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, queridos, no novo nascimento, o coração ele é posto em harmonia com Deus. Perceba, no novo nascimento, a nossa vida é posta em harmonia com Deus. Na medida em que a nossa vida se harmoniza com a lei de Deus. Ora,
Se eu e você nascemos de novo pela graça, pelo Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo, pelo sangue expiatório, nós vamos passar a viver em harmonia. Nenhum que comete, por exemplo, o crime, ele não está em harmonia com os princípios de Deus, não, porque Jesus disse, não matarás. Nenhum que vive em adultério está em harmonia com Deus, porque estar em harmonia com Deus é não adulterarás. Ninguém que desonra o pai ou a mãe está em harmonia com Deus, porque a Bíblia ou os princípios da harmonia é honra teu pai e a tua mãe. Ninguém que cobiça está em harmonia com Deus, porque o princípio eterno da justiça de Deus é não cobiçarás. Ninguém que toma o nome de Deus em vão, ninguém que adora outra imagem ou imagens, adora outros deuses, está em harmonia com Deus. Estar em harmonia com Deus é se harmonizar com os princípios da lei de Deus. Se você vai num sinal de trânsito, chega num sinal de trânsito e ele está vermelho e você quer cruzar o sinal, ele estando em vermelho, você está em desarmonia com a lei. Correto? Se você tem um imposto da sua propriedade, do seu automóvel, enfim, para pagar, e você sonega o imposto, ou quer sonegar imposto, você não está em harmonia com as leis do Estado. Portanto, estar em harmonia com Deus é estar em harmonia com a santa lei de Deus. Todos os 10 princípios da santa lei de Deus. E este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e eles não são penosos, porque tudo posso naquele que me fortalece. E quando a transformação é realizada no pecador, ele passa da morte para a vida. Ele passa do pecado, da transgressão para a santidade. Ele passa da transgressão e rebelião para a obediência, para a lealdade. Quando a transformação chega, o ser humano passa a viver em santidade, não mais na rebelião, não mais na desobediência. Ele olha para a lei de Deus, que representa a justiça de Deus, e ele quer ser semelhante a Deus, não igual, quer ser semelhante, porque o pecado nos impede de sermos iguais a Deus. Mas nós queremos viver a semelhança de Deus, queremos viver lealdade em todos os princípios. Assim terminou a velha vida de afastamento de Deus. Começou então uma nova vida de reconciliação, uma nova vida de fé, de amor. É isto que Jesus chamou a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Deixe a velha vida de rebelião, deixe a velha vida de desobediência, de deslealdade. E agora passa a ser uma vida de obediência, de lealdade, não mais de transgressão, não mais de rebelião. Então a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Eu olho para Elias, por exemplo, para Noé, para Moisés, para os grandes heróis da fé, e vejo eles não mais numa vida de rebelião,
não mais uma vida de lealdade, mas homens e mulheres que não mais andavam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que diz, Romanos 8, verso 4. Reconciliação, meus queridos, conversão e santificação, estes os passos. Convertido. E quando nós somos convertidos, meus queridos, falamos como o salmista, temos a alegria do salmista em dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quando aqui o salmista se refere à lei, ele está se referindo a todos os princípios sagrados da justiça de Deus. Todos, sem exceção, Novo e Velho Testamento, 10 mandamentos, não 9, não 8, não mandamento feito por homens. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Isto é uma vida de consagração, é uma vida de convertido, de santificado no sangue de Cristo. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Ela traz alegria. Sem a lei, os seres humanos não têm uma concepção justa da pureza e da santidade de Deus, nem da sua própria culpa, nem da sua própria impureza. Sem a lei, muitos dizem que não precisa de lei, a lei foi abolida, a lei não precisa mais, não precisamos de olhar para ela. Como que você vai ter a ideia de que Deus é justo? De que você tem culpa sem a lei? Sabe, meus amados, não tem verdadeira convicção do pecado, não sentem a necessidade de arrependimento se não olharmos para a lei, não vendo a nossa condição de perdido, não vendo a nossa condição de transgressor, não percebemos a necessidade do sangue de Cristo, do sangue expiatório do nosso Salvador. Se assim fazemos, olhamos para a lei, reconhecemos que somos pecadores, vemos a necessidade do sangue de Cristo de expiar o nosso pecado, então a esperança de salvação vem à nossa vida, à nossa alma. E sem a esperança da salvação, quem seria eu? O que seria eu? A esperança da salvação é aceita. E então há uma mudança de vida, uma mudança de coração, há uma reforma na nossa vida. Sabe, há muitas conversões superficiais. Conversões superficiais. Multidões se unem a igrejas, mas nunca se unem a Cristo. Porque não olham com fé para o sangue de Cristo, para os princípios da sua santa lei, para os princípios da sua palavra. Se unem a igrejas, conversões superficiais. E aí se criam muitas teorias equivocadas sobre a santificação, sobre a conversão, teorias equivocadas, porque procedem de religiões que rejeitam os princípios sagrados da lei de Deus. Por exemplo, Daniel, o que seria teorias equivocadas sobre a santificação? Há muitas pessoas que pensam assim: basta eu ser batizado, pronto, eu estou salvo. Isso é uma teoria equivocada. Ah, eu fui batizado, estou salvo e salvo para sempre. Não preciso mais dos princípios da lei de Deus. Para quê? Ficar olhando para a lei de Deus.
Para que ficar guardando a lei de Deus? Não estou mais debaixo da escravidão. Teorias equivocadas. Ah, eu já aceito a Jesus. Eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho Jesus no meu coração. Eu amo a Jesus. As palavras, apenas a convicção da mente, dizer eu aceito a Jesus, mas o seu coração está longe. Como diz o próprio Cristo, louvam-me com os lábios, mas o coração está longe. O profeta Isaías falou sobre isso. Muitos acham que apenas ir à igreja, eu vou à igreja todo sábado, todo domingo, todo dia de culto. Bom, são teorias equivocadas. Pessoas que se unem à igreja e levam essas teorias em si, pensando que assim alcançaram a salvação, sem perceberem a justiça de Cristo através de sua lei e sem perceberem que são pecadores, não necessitando de confessar, de se arrepender, de se converter. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas, estou salvo. Teorias equivocadas. Outros dizem, eu devolvo o dízimo, eu estou salvo. Teorias equivocadas. Há outros dizem, eu sou guardador do sábado, guardo o sábado certinho, e por isso estou salvo. Teorias equivocadas. Teorias equivocadas. Eu creio em todas as doutrinas de minha igreja. Eu creio em todas as doutrinas e por isso estou salvo. São teorias equivocadas. Eu sou cantor, eu sou músico, eu sou administrador, eu sou pastor, eu sou pregador, sou obreiro, não sei. Eu estou salvo por isso. São teorias equivocadas, meus queridos, sobre a santificação. Tudo isso faz parte. É um conjunto. Mas quando nós negligenciamos os princípios da lei divina, estamos equivocados. Vivemos uma religião de fachada, equivocados. Sabe quando estas coisas ocupam lugar de destaque na nossa vida? Não! O princípio da fé e da obediência são teorias equivocadas, doutrinas equivocadas, que não levam a resultados práticos. E assim, meus queridos, passamos a não compreender bem os princípios sagrados, bem a natureza divina, não compreendemos bem a natureza da salvação e vivemos como se estivéssemos salvos, mas totalmente perdidos. Aparentemente salvos dentro da igreja, mas totalmente perdido. A verdadeira santificação, meus amados, é uma doutrina bíblica. Santificação. E Paulo diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele orou, rogando ao Pai, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santificação. Santificação, ela é um dever meu e seu, a ser alcançado pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo em nós. Precisamos de, como Paulo, dizer, Pai, nos santifique em tudo, rogar ao Pai, santifica-nos, ó Pai. E o próprio discípulo, ele disse, santifica-os na verdade. O próprio Cristo dizendo, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Sem a palavra de Deus não há santificação. Santifica-os na verdade. Toda a palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A lei de Deus é a verdade. Portanto, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Estou disposto a ser guiado em toda a verdade. Eu abro mão das minhas crenças equivocadas e aceito toda a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E quando Jesus disse que ele é o caminho, todos estes princípios da sua palavra nos leva a ele, nos leva a termos uma comunhão, a santificação, convertidos pela graça e pelo sangue de Cristo. Aceitemos nesta manhã a santificação. Estamos sendo convertidos pelo sangue de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Abramos mão das nossas teorias equivocadas para viver os princípios da palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e a mim nesta manhã. Que possamos compreender que temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. E somente pela graça de Deus, sendo santificados pela verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, Pai querido. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra fala ao nosso coração nesta manhã. O teu Santo Espírito está pronto a agir para sermos convertidos, santificados no Espírito da tua verdade, ó Pai. Toma-nos em tuas mãos. Abençoe a cada um de nossos queridos ouvintes. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.